Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês qual o processo para a gente desenvolver uma planta e um memorial descritivo georreferenciado no QGIS, certo? E a gente vai fazer todo esse procedimento do zero para que vocês entendam bem direitinho como é feito o processo, tá certo? Inicialmente a gente vai abrir o QGIS, certo? Eu já estou com ele aberto aqui, o projeto está em branco. E primeira coisa que a gente tem a fazer, a gente tem que adicionar os nossos pontos de vértices, que são esses pontos aqui, ó, tá ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu já coloquei eles no Excel e salvei em formato XLSX, que é o formato padrão do Excel, que o QGIS reconhece bem, tá ok? Então, dou um ok e venho aqui nesse íconezinho da parte do lado, ó, tá vendo? Vai aparecer esse íconezinho aqui para vocês, que é para adicionar a tabela de pontos, tá ok? Então eu venho aqui, pesquiso minha tabela de pontos, que é essa faixa de servidão, e dou um ok, peço para abrir. Ele vai identificar para mim aqui quem é meu campo X e quem é meu campo Y. Caso ele não identifique, vocês ativam essa caixinha de geometria e vai dizer qual é o campo, quem é quem, tá certo? Isso é muito importante vocês verem, porque pode ser que às vezes ele troque ou ele não reconheça. O sistema de projeção ele já reconheceu aqui também, que é esse UTM Zone 24 Sul, referente aqui ao município de Angicos. Isso é uma propriedade na zona rural aqui em Angicos, tá certo? Então vamos lá, dou um ok e ele vai adicionar os nossos vértices, certo? Todos os vértices da nossa propriedade. Eu vou adicionar aqui uma imagem de fundo do Google mesmo, só para a gente não trabalhar com uma parte com área de trabalho branca, certo? Vem aqui no Search QSM, que é o painel de pesquisa do Quick Map Service, que é um plugin aqui do QGIS. Então a gente vem aqui, ó, e pode adicionar, certo? Eu vou fechar minha caixinha e aqui estão meus pontos. Eu vou só alterar, eu posso alterar as minhas feições, o estilo dela aqui mesmo. Posso só clicar aqui, ó, em abrir estilização de camadas e ele vai dar a opção da gente alterar. Eu vou colocar esse vermelhozinho aqui só para ficar uma coisinha interessante da gente visualizar. Vou desabilitar ela aqui. Poderia ter fechado também, não tem problema. E aqui está a nossa propriedade, certo? O nosso terreno que a gente vai precisar fazer esse estudo. Então, o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai criar uma camada vetorial para a gente poder criar um polígono que envolva essa parte do terreno. Aqui são só pontos, a gente não tem como saber áreas e tudo mais. Então, como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui, ó, nesse iconezinho, que é tipo uma raiz quadrada, e peço para adicionar uma nova camada Shapefile. Dou um ok, dou um cliquezinho nela. E aqui ele vai abrir as informações que a gente precisa adicionar para poder criar essa nova camada Shapefile. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vou colocar meu nome do arquivo, aonde eu vou salvar esse arquivo. Eu já criei uma pasta aqui no meu disco C do computador, que é o que eu sempre indico a vocês que estejam trabalhando com QGIS, trabalhar no disco C, porque evita erro, a gente minimiza a margem de erro, dá menos sorte ao azar, porque o QGIS às vezes ele vai dar uma travadinha, vai dar algum problema, justamente por essas questões. Então, como é que eu faço? Venho aqui, clico aqui, vou adicionar o nome poligonal e dou um Enter. Eu vou mudar aqui, codificação de arquivo, a gente deixa o TF8, que é padrão mesmo, a gente poderia usar outro tipo, mas eu sempre deixo o TF8, que ele já vem pré-configurado. Meu tipo de geometria, eu vou colocar aqui, ó, polígono, certo? Dou um ok, e as dimensões adicionais eu não adiciono. Venho aqui, ó, meu sistema de projeção, ele está dizendo que é o WGS84, só que não, o sistema hoje brasileiro é esse Cirrus 2024 Sul UTM Zone, que é justamente o de projeto que a gente está utilizando, certo? Então venho aqui e dou um ok, dou novamente um ok aqui, e ele já vai salvar minha poligonal, certo?
Como é que agora eu preciso criar a feição de forma que ela se adapte ao meu terreno. Então, primeira coisa a se fazer, habilitar ferramentas de aderência. Eu vou desabilitar ela aqui. É uma caixinha que ela fica aqui, ó. A gente clica com o botão direito do mouse nessa barrazinha de ferramentas e pede para habilitar ela, certo? Ela vai ajudar a gente a conseguir clicar realmente em cima dos pontos. Ele vai identificar esses pontos e vai salvar. Tá certo? Então, vou habilitar ela aqui. Eu vou clicar agora em cima da minha camada poligonal e vou clicar nesse lapisinho aqui, ó, que é alternar a edição. Clico nela e depois venho aqui, ó, em adicionar polígono. Quando eu fizer isso, agora eu vou clicar em cima dos pontos dos vértices da minha propriedade para que ela fique realmente em cima e a minha poligonal bata com a realidade do terreno. Então vamos lá, eu vou clicando aqui, gerar a minha poligonal. E agora, cliquei nos meus pontos, em todos os meus vértices, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, aqui ó, e ele vai dizer assim, para salvar atributos da feição. Eu vou colocar o meu ID 1 só para poder ele não ficar zerado. Caso eu quisesse salvar zerado, ele salvaria sem problemas. E dou um OK, tá bom? Ele já vai ficar com a nossa feição aqui, tá bom? Agora eu vou salvar, certo? E desabilitar minha ferramenta de edição. O próximo passo é instalar esse plugin aqui, ó, que é o Azimuth and Distance, certo? Que é um plugin que a gente usa para ele fazer o nosso memorial descritivo. Então vamos lá. Eu venho aqui em complementos, instalar complementos, e eu já tinha até pesquisado, ó, é justamente esse aqui. A gente tem nossa caixinha de plugins, que é a caixinha de plugins aqui do QGIS, e eu vou pesquisar, certo? Eu venho aqui, ó, Calculator, aqui, ó, Azimuth and Distance. Eu já instalei o complemento, não vou instalar novamente. Aqui ele diz um pouco sobre o complemento e tudo mais, e eu vou pedir para instalar, certo? Aqui eu posso pedir para atualizar, mas vocês vão instalar ele, caso não tenham instalado, certo? Próximo passo, a gente precisa selecionar essa feição. Então eu vou vir aqui, ó, nessa setinha com essa bichinha amarela e vou selecionar as feições por área ou por um clique. Então eu venho, clico nela e clico na minha feição, tá certo? Fiz isso. Aí agora eu vou clicar aqui no meu plugin, ó. Quando eu clicar no meu plugin, ele vai dizer assim, olha, calcular capa e convergência ou calcular azimuth e distância. Eu vou calcular azimuths e distâncias, certo? Dou um cliquezinho. Ele já abre para mim essa caixinha aqui, essa janelinha aqui, certo? E ele vai dizer, olha, descrição da geometria, informe a convergência meridiana. Se você quiser, você pode informar, se não, você calcula. Eu prefiro calcular automaticamente, que ele já baseia de acordo com o centroide, certo? Vou dar um cliquezinho aqui e ele já vai dizer que minha convergência meridiana é 0,23922, enfim, essa aqui. E aqui eu posso colocar o número de casas decimais. Eu vou só... o limite de geometria patrimonial não pode ser uma geometria multiparte. Pronto. O que foi que aconteceu? Isso é até interessante de acontecer, porque justamente a gente não pode salvar, ele não calcula uma geometria multiparte. Então o que é que a gente precisa fazer? Ele está dizendo que o meu polígono ele tem mais de uma parte e eu vou tornar ele uma parte só. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um OK, vou dar um close e vou fechar aqui. Beleza, sem problema. Vou vir aqui em poligonal, vou vir aqui em vetor e vou dizer aqui, ó, geoprocessamento, geometrias, multipartes para parte simples. E vou clicar. Ele já identificou, eu poderia dizer qual é, mas ele viu que aqui era poligonal, porque é o único vetor do tipo polígono que a gente tem. É o único shape do tipo polígono que a gente tem. E ele vai dizer aqui, ó, poligonal e o nosso sistema de projeção. Ele vai dizer partes únicas. Aqui é para a gente salvar. Onde é que a gente vai salvar?
certo? Eu vou criar uma nova camada temporária, eu vou salvar um arquivo ou eu vou salvar no GeoPackage. Se a gente salvar, ele sempre dá um errozinho. Se a gente salvar ele como shapefile, então eu vou salvar ele como GeoPackage, que ele junta todos os arquivos em um só, porque quando a gente salva um shape, ele cria 5 arquivos. E a gente salvando o GeoPackage, ele cria apenas um. Então eu vou salvar como GeoPackage, certo? E aqui está. Então como é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui poligonal, parte simples. E vou dar um OK. Ele vai dizer aqui o nome da camada. Eu vou botar P1. Eu vou dar um OK. E vou pedir para ele executar. Pronto, aqui está a nossa camada. Vou pedir para fechar. Nossa poligonal parte simples, que é essa P1. Tá bom? Vou clicar nela agora. E vou selecionar essa feição. Venho aqui e seleciono ela. Agora eu vou voltar lá no Azimuth and Distance, certo? Ele já está aberto aqui. Ele só abriu a caixinha de erro. Pedi para ele calcular azimuth e distância. E agora, ó, quando eu colocar o 3 aqui, ele já vai calcular para mim. Ele já vai pegar todos os pontos do norte, do oeste e do norte. O meu lado, que é o ponto 0 ao ponto 1, ponto 1 ao ponto 2. Meu azimuth plano e meu azimuth real. Tá certo? E aqui ele vai dizer a distância de cada ponto a cada ponto. E aqui são os confrontantes, todos os confrontantes do meu terreno. Então eu tenho confrontante 1, confrontante 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, agora eu vou só adicionar aqui o nome dos confrontantes. Confrontantes. Zero, 1. E 07. Pronto, adicionei todos os meus confrontantes aqui e eu vou agora, ó, pedir para ele salvar os arquivos, certo? Quando eu clicar em salvar arquivo, ele vai abrir toda essa caixazinha aqui, que são as informações do nosso terreno. Então vamos lá, nome do imóvel, Fazenda Belo Horizonte. Fazenda Belo Horizonte, proprietário. Eu vou, para não expor os dados do cliente, eu vou apenas colocar uns tracinhos aqui, certo? Vou só colocar o nome proprietário para ficar mais fácil. Então, proprietário. Município. Vou colocar o município que é Angicos. A comarca. Angicos tem comarca própria. Endereço. Fazenda Belo Horizonte. UF Rio Grande do Norte. Código do INCRA eu não vou colocar aqui, eu vou colocar só os tracinhos, certo? Matrícula também não, vou colocar só os tracinhos. Aqui vocês vão preenchendo de acordo com as informações que você tiver, certo? Ele vai pedir as informações RBCM, aqui da estação de origem. Eu vou colocar os tracinhos só para poder adiantar o processo, tá bom? Aqui código do credenciamento. Vocês vão preenchendo, eu estou colocando aqui tanto para adiantar o vídeo, para não ficar muito extenso, quanto para a gente não divulgar informações pessoais, tá certo? Então,
eu vou salvar um diretório para os meus arquivos, aonde eu quero salvar meus arquivos, certo? Então, vou clicar aqui, eu vou salvar lá em disco C, vou salvar aqui, ó, Fazenda Belo Horizonte, vou criar uma pasta com o nome memorial. Dou um Enter. Aqui está, vou dizer que eu quero selecionar essa pasta, certo? Clico nela e peço para selecionar. Criar arquivos. Ele vai aparecer a janelinha aqui de informação dizendo que meus arquivos foram criados com sucesso. Beleza, dou um OK, vou fechar aqui e vou fechar aqui também. Agora eu vou ver os arquivos que foram criados. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no meu disco C, memorial, e aqui está, ele vai gerar esses 3 arquivos, que é o selo, a área, o memorial analítico e o sintético. Se eu abrir ele aqui, ele vem em formato de texto, mas a gente pode levar lá pro Word dessa forma. Eu vou só selecionar, Ctrl A, vou dar um Ctrl C aqui no Word. Eu vou pedir para ele abrir o Word. Aqui está, vou dar um Ctrl V. Aqui, deixa eu só dar uma breve formatada para não ficar tão bagunçado. Opa. Pronto. Aí ele já vai dar aqui as informações de imóvel, certo? Com marca Angicos. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, apaguei tudo. Ctrl V. Deixa eu ver, vamos lá. Marca Angicos. Rio Grande do Norte. Município, matrícula, código do INCRA. Vou trazer ele aqui para cima também. A nossa área do levantamento topográfico, nosso perímetro, certo? Deixa eu só colocar esse danado aqui. Esse outro. Vou trazer aqui para o início. Vocês me perdoem que no Word eu sou péssimo. Dou um cliquezinho aqui só para formatar. Esse aqui eu vou pedir para ele vir aqui pro meio também. Pronto. Certo? E aqui ele dá nosso memorial. Todo o nosso memorial do terreno. Então ele vai descrever. Então, olha, inicia a descrição desse perímetro no vértice PT0. É de coordenadas N. Aí ele dá a coordenada norte e este, certo? O datum, Cirrus 2000, com meridiano central -39, localizado na Fazenda Belo Horizonte. O código do INCRA. Deste, segue confrontando com... Aí ele diz ponto 1, ponto 2, ponto 3, todos os seus confrontantes com as distâncias e o azimute. Aqui está a distância, aqui está o azimute até o vértice PT1. Neto, como eu identifico quem é meu ponto zero? Para eu poder saber colocar meus confrontantes, isso é importante. Eu identifico eles assim, ó, porque o azimute em distância, ele sempre começa a calcular do ponto mais norte. O QGIS a gente tem a parte norte para cima, né? Sempre trabalho com a área de projeto. Fazer que a gente consegue identificar que esse ponto aqui é o ponto zero, é o ponto mais norte, tá certo? Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso. E vou dar continuidade em outra aula, tá certo?